O ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, relatou em sua delação premiada na Operação Lava Jato um esquema de recebimento de doações eleitorais, legais e ilegais, que envolve a cúpula do PMDB. O delator também cita outros políticos de diferentes partidos. Cláudio Filho falou sobre a existência de uma estrutura orgânica de poder e arrecadação financeira do PMDB em Brasília. Essa estrutura era dividida em dois núcleos que atuavam de maneira paralela e que a gente vai procurar mostrar aqui agora no nosso telão. O primeiro núcleo atuava na Câmara dos Deputados. Segundo a delação de Cláudio Filho, faziam parte desse núcleo o presidente Michel Temer, que foi deputado, presidiu a casa, o atual secretário de Parcerias de Investimento, Moreira Franco, e também Eliseu Padilha, atual chefe da Casa Civil. O delator da Odebrecht afirmou que quem concentrava a arrecadação na Câmara era Eliseu Padilha. O segundo núcleo era o do Senado Federal, formado, segundo Cláudio Filho, por Romero Jucá, hoje líder do governo no Congresso, por Renan Calheiros, atual presidente do Senado, e Eunice Oliveira, que hoje é líder da bancada do PMDB. Cláudio Filho diz que nesse núcleo o responsável pela arrecadação era Romero Jucá e que depois Jucá distribuiu o dinheiro dentro do PMDB. O Jornal da Globo mostra agora os principais detalhes da delação de Cláudio Filho, um personagem que desfrutou de muita proximidade com os políticos de Brasília nesse cargo em que ele ocupava como diretor da Odebrecht. O ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Filho, afirma que o núcleo político organizado do PMDB na Câmara era historicamente liderado pelo presidente Michel Temer, quando ainda era deputado federal. Este núcleo era formado também pelo atual ministro Eliseu Padilha e pelo secretário Moreira Franco. Segundo Cláudio, Michel Temer atuava de forma muito mais indireta, não sendo seu papel, em regra, pedir contribuições financeiras para o partido, embora isso tenha ocorrido de maneira relevante no ano de 2014. Segundo Cláudio, ao menos uma vez, Michel Temer pediu pessoalmente as doações. Isso aconteceu num jantar em 2014 no Palácio do Jaburu, com as presenças de Marcelo Odebrecht e Eliseu Padilha. E que nesse jantar, Michel Temer solicitou direta e pessoalmente para Marcelo apoio financeiro para as campanhas do PMDB no ano de 2014. Neste jantar, sempre segundo Cláudio, Marcelo Odebrecht definiu que seria feito pagamento no valor de 10 milhões de reais. Segundo Cláudio, do total de 10 milhões prometido por Marcelo Odebrecht em atendimento ao pedido de Michel Temer, Eliseu Padilha ficou responsável por receber e alocar 4 milhões de reais. Os outros 6 milhões, por decisão de Marcelo Odebrecht, seriam alocados para Paulo Scaff. Ainda segundo Cláudio, os 4 milhões destinados a Padilha foram entregues no escritório de advocacia de José Yunes, hoje assessor especial da Presidência da República, o que deixa a entender que o repasse foi em dinheiro vivo. Em outro trecho do depoimento, Cláudio fala sobre o ex-governador da Bahia e ministro do governo Dilma, Jacques Wagner. Ele afirma que em 2006, Wagner se reuniu com Marcelo Odebrecht num restaurante de Brasília e pediu ajuda financeira para a campanha ao governo da Bahia. E que Marcelo Odebrecht concordou, embora tenha demonstrado incômodo por não acreditar no sucesso de sua candidatura. Foram pagos 3 milhões de reais de forma oficial e via Caixa 2. Cláudio Filho se surpreendeu com o sucesso da candidatura. Também afirmou que quando Wagner assumiu o governo, Cláudio encaminhou a ele os assuntos de interesse da empreiteira no polo petroquímico de Camaçari, que Jacques ajudou a destravar. Ainda segundo Cláudio, o esquema se repetiu na campanha seguinte. Mas pelo bom desempenho, Jacques Wagner pediu mais dinheiro desta vez. Levou 7 milhões e meio de reais em 10 parcelas, pagas entre agosto de 2010 e março de 2011. O esquema voltaria a se repetir em 2014, desta vez na campanha de Rui Costa para o governo da Bahia, apoiado por Jacques Wagner. Cláudio disse que não participou desses pagamentos, mas acredita que foram repassados 10 milhões de reais. A empreiteira também deu presentes caros nos aniversários de Jacques Wagner. Em 2012, por exemplo, segundo Cláudio, Jacques Wagner ganhou um relógio no valor de $20 mil. No acordo de delação, há fotos dos relógios.
Bom, como a gente viu, esse depoimento do Cláudio Filho tem 82 páginas, muitos detalhes, muitos personagens, e a gente vai ler agora outros trechos que fazem menção a políticos. Vamos falar, por exemplo, de Gedel Vieira Lima, até há pouco ministro do governo Temer. O que diz dele, Cláudio? Gedel recebia pagamentos qualificados em períodos eleitorais e em períodos não eleitorais. E fazia isso oferecendo contrapartidas claras, conforme ficará claro no ponto do relato que trata das exigências feitas por Gedel para destravar pagamentos retidos no âmbito do Ministério da Integração Nacional. Num outro trecho, Cláudio Filho fala da relação entre Renan Calheiros e Romero Jucá. Eu sempre vi no senador Romero Jucá a presença intrínseca da figura do senador Renan Calheiros. Isso significa que eu sabia que, pelos pleitos que eu levava ao senador Romero Jucá, também seriam transmitidos ao senador Renan Calheiros e por ele defendidos. Isto bastava para que eu entendesse o recado e visualizasse o tamanho da posição política representada por Romero Jucá. Reforça este entendimento o fato de que o seu gabinete sempre esteve repleto de empresas buscando a defesa para seus pleitos. Cláudio afirma ainda que durante os anos que manteve interlocução com Jucá, participou de pagamentos que hoje superam 22 milhões de reais. No início do documento, Cláudio Filho lembra de quando conheceu o presidente Temer. Ele diz: não tinha inicialmente contato com Michel Temer, que só conhecia em agosto de 2005 por meio do Gedel Vieira Lima em um jantar de comemoração do aniversário do meu pai. Nós voltamos a falar sobre o depoimento feito em delação premiada pelo ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho. Nesse depoimento, ele fala dos políticos do PMDB e diz que eles eram divididos em dois núcleos. Pois bem, quando ele fala do núcleo do PMDB que atuava no Senado, ele relata que esses senadores, esse grupo, ditava os rumos de algumas matérias que eram tratadas ali, como elas eram conduzidas. Vamos ver. No depoimento prestado aos investigadores da Lava Jato, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht detalhou como repassava a propina ao PMDB no Senado e na Câmara em troca de apoio a propostas de legislação de interesse da empresa. Cláudio afirma que Romero Jucá, Renan Calheiros e Eunício Oliveira eram o núcleo dominante do PMDB no Senado, que esse grupo é bastante coeso com suas atuações e possui enorme poder de influência sobre outros parlamentares, com a capacidade de praticamente ditar os rumos de algumas matérias dentro do Senado. Cláudio afirma que Jucá, que recebeu o codinome de Caju dentro da Odebrecht, foi seu principal interlocutor no Senado e que centralizava o recebimento de pagamentos e distribuía os valores internamente no grupo do PMDB, especificamente a Renan Calheiros, que tinha o codinome de Justiça, e Eunício Oliveira, de codinome Índio. Cláudio afirmou que os fatos narrados por ele no acordo de delação estavam fundamentados em uma certeza: todo o apoio à Odebrecht dado por Jucá teria, nos momentos de campanha, uma conta a ser paga. O delator disse, abre aspas, as insinuações não deixavam dúvidas de que, no momento certo, ele seria demandado pelo parlamentar e que a maior parte das demandas ocorria em períodos eleitorais, fecha aspas. O ex-diretor afirmou que estava entendido que os apoios aos pleitos da empresa seriam posteriormente equacionados no valor estabelecido para a contribuição a pretexto de campanha eleitoral, fosse ela realizada de forma oficial ou via Caixa 2. Cláudio afirmou que, ao longo dos anos, participou de pagamentos a Romero Jucá que hoje superam os 22 milhões de reais. E que teve conhecimento que esses valores eram centralizados em Jucá e posteriormente redistribuídos em seu grupo no PMDB. Para Eunício Oliveira, Cláudio Filho afirma que foram repassados mais de 2 milhões de reais. Renan Calheiros recebeu 500 mil reais e viabilizou doações para Renan Filho na campanha ao governo de Alagoas no montante de 320 mil reais. O ex-diretor listou pelo menos 7 medidas provisórias e 2 projetos de lei defendidos pelo núcleo do PMDB no Senado que interessavam a Odebrecht. Elas se referem, entre outras coisas, a regimes tributários, regulação de concorrência, parcelamento de dívidas com o governo e regime especial para a indústria petroquímica.
Cláudio Filho também contou que, à semelhança do que ocorre no Senado Federal, esse grupo é capitaneado por 3 nomes: Michel Temer, Eliseu Padilha, atual ministro-chefe da Casa Civil, e Moreira Franco, secretário do atual governo. Afirmou que a pessoa mais destacada desse grupo para falar com agentes privados e centralizar as arrecadações financeiras é Eliseu Padilha, que atua como verdadeiro preposto de Michel Temer e deixa claro que muitas vezes fala em seu nome. Afirmou ainda que Eliseu Padilha concentra as arrecadações financeiras desse núcleo político do PMDB para posteriores repasses internos. Cláudio Melo também cita Gedel Vieira Lima, ex-ministro. Diz que ele também possui influência dentro do grupo, interagindo com agentes privados para atender seus pleitos em troca de pagamento. Afirma também que recentemente Eduardo Cunha ganhou bastante espaço dentro desse núcleo do PMDB, muito em razão do poder que tinha de influenciar seus pares. Entre eles, alguns deputados que assumiram papel relevante, como Henrique Eduardo Alves, o que era uma poderosa moeda de troca na hora de negociar a sua atuação como parlamentar. Em nota, o presidente Michel Temer afirmou que esses fatos jamais ocorreram e que todo o recurso doado pela Odebrecht entrou por transferência bancária declarada ao TSE. A presidência da República repudiou veementemente o que classificou como falsas informações do delator. Renan Calheiros disse que jamais credenciou, autorizou ou consentiu que terceiros falassem em nome dele em qualquer circunstância. O senador voltou a dizer que a chance de alguém encontrar irregularidades nas contas pessoais ou eleitorais dele é 0. Romero Jucá desconhece a delação de Cláudio Melo Filho, mas negou que tenha recebido recursos para o PMDB. O senador disse que está à disposição da Justiça para prestar quaisquer esclarecimentos. Eliseu Padilha falou que a acusação é uma mentira e lembrou que não foi candidato em 2014. O ministro afirmou que nunca tratou de arrecadação para deputados ou para quem quer que seja. Eunice Oliveira afirmou que nunca autorizou ninguém a negociar em nome dele recursos para favorecer empresas públicas ou privadas. O senador disse também que recursos da campanha dele foram recebidos e declarados de acordo com a lei e aprovados pela Justiça Eleitoral. Por telefone, o ex-secretário de governo Gedel Vieira Lima estranhou a citação ao nome dele na delação e disse que as doações da Odebrecht para a campanha dele foram declaradas à Justiça Eleitoral. O secretário Moreira Franco disse que as acusações são uma mentira e que jamais falou de política ou de recursos para o PMDB com o senhor Cláudio Melo Filho. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, disse que nunca pediu ou autorizou ninguém a pedir contribuição de campanha que não as regularmente declaradas em suas prestações de contas e que as contas da campanha dele foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. O senador José Agripino falou que não foi candidato em 2014 e que desconhece os fatos citados. O ex-ministro Jacques Wagner não foi localizado pela nossa produção. Nós voltamos com mais informações sobre a delação premiada de Cláudio Melo Filho, que foi diretor de Relações Institucionais da empreiteira Odebrecht em Brasília e, nessa posição, desenvolveu uma relação longa de muitos anos e de proximidade com políticos de diversos partidos. A gente vê agora mais trechos do que ele contou aos investigadores da Operação Lava Jato. Segundo o ex-diretor da Odebrecht, em 2013 ele pediu ao deputado Rodrigo Maia, do Democratas, atual presidente da Câmara, que acompanhasse a tramitação de uma medida provisória que interessava a empreiteira. Ele conta que Rodrigo Maia aproveitou a oportunidade e alegou que ainda tinha dívidas da campanha de prefeito do Rio de Janeiro, feita em 2012, e que Cláudio Melo Filho decidiu então contribuir com um valor aproximado de R$100 mil, valor pago em outubro de 2013. O ex-diretor disse ainda que considerava Rodrigo Maia um interlocutor da empresa dentro da Câmara. Cláudio afirma que Rodrigo Maia recebeu pagamento no valor de R$500 mil em 2010. Sobre o deputado federal Marco Maia, Cláudio Melo Filho contou que conheceu o petista em 2011, quando ele era presidente da Câmara, e que em 2014 o petista pediu recursos ao ex-diretor para a campanha dele. O pedido, segundo o delator, foi autorizado por Marcelo Odebrecht. O delator afirma que no sistema da empreiteira constam 2 pagamentos a Marco Maia, no total de R$1.350.000 em 2014. O codinome de Marco Maia era gremista.
Cláudio Melo Filho citou também o senador José Agripino, do Democratas. Disse que em 2014, a pedido de Marcelo Odebrecht, disse ao senador que a empreiteira ia fazer o pagamento a ele de cerca de R$1 milhão. O ex-diretor esclareceu que Agripino não era candidato nas eleições, mas Marcelo Odebrecht contou a ele que o valor tinha sido solicitado pelo senador Aécio Neves, do PSDB, como forma de apoio ao Democratas. Agripino tinha o codinome Gripado. Nós não tivemos retorno da assessoria do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e não conseguimos contato com o deputado Marco Maia, do PT, que também já foi presidente da Câmara. O senador José Agripino diz que não foi candidato em 2014 e que desconhece os fatos citados. Um outro personagem muito conhecido da política, que está na delação de Cláudio Melo Filho, é o ex-presidente da Câmara e deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB. Vamos ver. Cláudio Filho também afirmou que, pela importância política que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, possuía, a Odebrecht aprovou o valor estimado de R$7 milhões para o deputado em 2010 e que, nas vezes em que conversava com Cunha sobre temas da empresa, era sempre atendido com presteza e educação, porque Cunha sabia que receberia pagamentos a pretexto de contribuição de campanha. Cláudio Filho também citou o nome de um dos assessores mais próximos da ex-presidente Dilma Rousseff. O ex-diretor da Odebrecht se referiu ainda a Anderson Dornelles. Contou que foi apresentado a ele por Marcelo Odebrecht em meados de 2012. Que Marcelo contou que mantinha contato com Anderson porque ele trabalhava com a presidente Dilma Rousseff e era responsável pela agenda de trabalho dela. Depois da reunião, Marcelo Odebrecht contou a Cláudio Melo Filho que recebeu um pedido de apoio financeiro a Anderson e autorizou o pagamento de R$50 mil. Cláudio mostrou e-mails sobre os pagamentos. O ex-diretor apresentou também planilhas com 7 pagamentos feitos a Anderson Dornelles entre outubro de 2013 e julho de 2014, totalizando R$350 mil. Disse que o codinome de Anderson era Las Vegas. Nós não conseguimos falar com o ex-deputado Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba, nem com Anderson Dornelles.